Eu quero te convidar para uma leitura no Evangelho de Lucas. A gente está nesse clima todo de Natal, né? A gente está celebrando aqui o Advento desde o mês de novembro. E Lucas, capítulo 2. Filho do pastor é o mais atacado da igreja, sempre, né? É o padrão. É o padrão, né? Não adianta. Não tem... Pá. As outras crianças, tudo quietinho. Lucas, capítulo 2, versículo 8. O texto sagrado diz... Calma aí que o ventilador... Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são e para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. A história do nascimento de Jesus tem muitas nuances. E a gente está conversando aqui, ao longo desse período natalino, sobre o Natal escondido. Porque no nosso mundo contemporâneo, parece que a gente está celebrando a festa, esquecendo do aniversariante. Já pensou isso? Você é convidado para uma festa de aniversário, você vai chegando na festa e está um monte de gente lá, menos o aniversariante. Seria meio estranho, né? Mas cadê o aniversariante? Não veio. O aniversariante não foi convidado para a própria festa dele. Está um substituto lá, o Papai Noel fazendo ho, ho, ho. É estranho. Então a gente está trazendo esse foco do aniversariante do Natal, de fato, desse que dividiu a história. E esse nascimento de Jesus, uma das marcas mais fundamentais é o fato de que foi tudo muito simples, tudo muito singelo, tudo muito periférico para o seu nascimento. Os pastores não eram pastores que pregam na TV e que andam de jatinho particular. Eram cuidadores de ovelhas mesmo. Era gente que passava dias e noites nas cavernas e nos pastos, cuidando das suas ovelhas. Quer fossem eles os donos das ovelhas, quer fossem eles empregados de outros ainda. E esses pastores, eles estavam. Os pastores precisavam vigiar as ovelhas, tanto de dia quanto de noite.
e principalmente de noite, quando havia mais risco de lobos e outros predadores. E eles estavam lá, fazendo o seu trabalho. Já pensou nisso? Você já pensou que os pastores estavam fazendo o seu trabalho cotidiano? Eles não estavam fazendo um trabalho religioso, eles não estavam no templo em Jerusalém, eles não estavam em uma sinagoga, eles estavam no campo, eles estavam trabalhando, eles estavam cuidando dos seus afazeres, eles estavam numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta, num dia de semana qualquer, no qual eu e você estamos cuidando da nossa rotina e fazendo o nosso trabalho. E eles estavam fazendo o trabalho deles, como homens do campo, cuidadores de ovelhas. Mas de repente aparece um anjo, não só um anjo, mas anjos no plural. Eles se assombram, eles se assustam, como devem e como são as experiências espirituais. Nos assombram, nos assustam. A gente fica tentando entender o que está acontecendo ali. E a palavra é: não tenham medo. Eu venho trazer boas novas de grande alegria para vocês. Eu venho anunciar para vocês que o Salvador chegou. Se tem uma coisa do nosso tempo que nos aflige, é o medo, né? Eu confesso aos irmãos que eu tenho um certo transtorno de ansiedade. E tem a ver com um certo medo do futuro. E o engraçado é que eu não sou assim, o que poderia ser qualificado como um sujeito medroso. Eu não tenho grandes medos de doença. Eu não tenho medos de andar à noite na rua, usar o transporte público ou de carro. Eu não tenho medo de viajar de avião, de ônibus ou de qualquer outra forma. Mas às vezes me bate uma angústia de medo do desconhecido. O que vai acontecer ano que vem? E no outro ano? E no outro? O que vai ser? Eu não sei, eu não conheço esse futuro, o que me aguarda. E aí me dá um frio na barriga, me dá uma dor de barriga às vezes, uma inquietação, uma angústia, uma coisa meio sem nome, mas de um receio. O que vai vir lá na frente? O que vai vir no próximo ano eleitoral? O que vai vir para a nossa cidade? O que vai vir do futuro da nossa igreja? A gente vai ter dinheiro para pagar aluguel no mês que vem? O que vai ser? E depois? E os desafios que tem adiante? Eu vou conseguir respondê-los? Eu vou dar conta? Eu vou dar conta da minha família? Eu vou dar conta da criação do meu filho? Eu vou dar conta de amar a minha esposa a vida toda? Como é que é isso? Medo, angústia. E todos nós temos os nossos medos. Talvez ele, na sua cabeça, ele tenha outros nomes, né? Tenha outros receios, tenha outras ideias. São outros fatores no seu contexto. Mas é fato que todos nós temos medo. E o medo, em certa medida, é claro que é bom. O medo faz a gente não se jogar lá do 10º andar do prédio, que a gente fala: opa, essa altura aqui dá medo, é melhor eu ficar aqui. Então o medo, e na medida correta, ele é um fator que protege a nossa vida, que faz a gente não ficar se arriscando demais, não ser assim muito kamikaze, calcular riscos, ter cuidado. A prudência tem uma dose de medo, para a gente, opa, vamos dar um passo de cada vez. Agora, o medo excessivo, ele gera esse transtorno de ansiedade, ele gera angústia, ele paralisa, ele trava a gente. E o pior é quando a gente não consegue nomeá-lo, né? Porque angústia normalmente é o nome que a gente dá para aquilo que a gente não está conseguindo nomear. A gente não sabe o que a gente tem, a gente fala: estou angustiado. Porque a gente não está sabendo dar o nome da coisa que a gente está sentindo. Então a gente fala que é angústia. Quando a gente começa a nomear, até facilita o processo, porque a gente fala:
estou com medo disso, estou preocupado com aquilo e tal. E até alivia a angústia, porque a gente começa a dar nome. Agora é interessante o quanto a Bíblia, e alguém já fez essa conta, de que a Bíblia, mais de 365 vezes, a expressão, não tenha medo, ou não temas. Então alguém já disse que, parece que para cada dia do ano, há uma palavra, ou um versículo bíblico para dizer para nós, não tenha medo. Deus está lá. A gente cantou aqui, lá no futuro, Deus está lá. De fato a gente não sabe o que será do nosso futuro. De fato a gente não conhece o nosso dia de amanhã. De fato a gente não sabe quantos dias de vida nós teremos. De fato nós não controlamos absolutamente nada a respeito do nosso futuro. Ou quase nada a respeito do nosso futuro. Mas sim, nós podemos e devemos confiar em Deus. Kierkegaard, um filósofo cristão, ele vai dizer que ter fé é lançar-se no escuro. A fé é exatamente movimentar-se e lançar-se no escuro. A fé não é, eu tenho tanta fé que eu estou aqui parado, escondido, esperando Deus me falar que passo eu tenho que dar. Não, isso não é fé. A fé é assim, eu vou andar, eu vou dar o passo, e eu vou confiar que Deus vai pôr o chão. Eu vou dar o passo, ó, e eu vou confiar que Deus vai colocar o calço para eu pisar, para eu não cair. Isso é fé. É viver, é trabalhar, é se movimentar, é se solidarizar, é doar, é repartir e acreditar. Deus proverá. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar da minha família. Deus vai cuidar da minha história. Deus já me deu o que é de mais precioso para este mundo e para o mundo vindouro, que é seu Filho Jesus. E a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, não nos dará mais ainda todas as outras coisas? Se o mais precioso Ele já nos deu no Natal, o mais é o a mais, é para além da preciosidade de tudo que Deus já nos deu nesse Natal. Então o meu convite para você é: celebre o Natal sem medo. Celebre um novo ano que virá sem medo. Confie que Deus está adiante de você. Confie que Ele vai pôr o chão onde você vai pisar. Confie na boa notícia que Deus veio trazer a esses pastores camponeses, de que, olha, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, vocês estão cuidando das ovelhas de vocês estão certos em fazê-lo, é isso mesmo, é o ganha-pão de vocês, mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês, que vai mudar tudo. Nasceu o Salvador, Jesus o Senhor, nasceu bebezinho, foi criancinha, como as nossas crianças aqui. Jesus foi assim, Ele encarnou, e Ele trouxe uma nova história para o mundo e para cada um de nós. E por isso, não precisamos ter medo. Por isso, podemos lançar fora a nossa angústia, ou lançar sobre Ele as nossas cargas, as nossas preocupações, as nossas angústias, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu quero te convidar junto comigo, para a gente vencer essas lutas, vencer os transtornos de ansiedade, vencer as angústias, confiantes que Deus está do outro lado. De vez em quando a gente dá umas vaciladas, de vez em quando a gente não está assim com aquela fé toda, mas a gente continua andando,
a gente continua trabalhando, a gente continua servindo, a gente continua tocando a vida e a gente continua crendo, sobretudo, que Deus A semana toda está tem conosco. diversão na Que o tela da Salvador, Band. o Emmanuel, é Deus conosco. Ele está no nosso meio. Ele está com a gente. E isto garante plenamente o nosso futuro. Eu acho que a Regina fez alguma coisa aqui, porque tá na Band aqui, na TV. Eu não sei o que aconteceu. A moça da Band falou assim: coloca a Band aí pro pessoal assistir. Mas de fato, o que nós precisamos fazer e celebrar é de fato confiar no Senhor, no nosso Salvador, no Deus conosco.